Gente, o presidente Lula faz uma cirurgia de catarata no olho esquerdo amanhã. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência por meio de uma nota. Hoje, o presidente fez aqueles exames pré-operatórios. Pois é, Lara, agora diga pra gente, há alguma informação relativa aí à agenda do presidente Lula depois desse procedimento que está programado para essa sexta-feira, ou seja, amanhã? Ainda não, Síria. Essa não é a primeira vez que o presidente Lula vai ser submetido a um procedimento para tratamento de catarata, mas ainda não se sabe como vai ser a agenda, porque isso também depende um pouco da recuperação do presidente Lula. Em geral, o presidente não tem agendas ali no sábado e no domingo, exceto quando ele está em viagens ou em alguns compromissos especiais. Então, ele deve permanecer em repouso nesses dias, e aí o que a gente tem já é uma agenda prévia desse mês de fevereiro em relação à viagem que o presidente fará no final do mês à Índia para encontrar com o primeiro-ministro indiano, o Narendra Modi. Um outro ponto importante é que Lula deve ficar concentrado em Brasília neste início de fevereiro para garantir uma resposta à necessidade de articulação sobre a saída e a entrada de novos ministros no seu governo. Oficialmente, esse movimento de saída de ministros que têm interesse em disputar eleições pode ocorrer até abril, que é o prazo limite para a desincompatibilização do cargo, ou seja, para eles saírem de seus cargos públicos e poderem disputar as eleições no mês de outubro. Mas algumas figuras já têm antecipado esse movimento e já têm indicado seus sucessores. O próprio presidente Lula já tem indicado quem vão ser essas pessoas, essas figuras que vão ocupar lugar nesses ministérios que terão mudanças. Por exemplo, Lula já confirmou em um encontro com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que quer que ela dispute o Senado pelo Paraná neste ano. Então, Gleisi já é um nome que com certeza vai sair. Outro nome é o de Rui Costa, da Casa Civil, que também se desligará para disputar uma cadeira pela Bahia, que é o estado de origem dele. Então, Lula está pulverizando seus aliados para garantir que esses medalhões disputem as eleições nos seus redutos. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, ele já tenta dar ali aquele ritmo aos trabalhos legislativos deste ano. A sinalização foi dada na primeira reunião de líderes, realizada nessa quarta-feira. Mota se reuniu com representantes dos principais partidos. Logo depois, ele confirmou também que a Câmara deve votar a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública depois do Carnaval. O relator da PEC, deputado Mendonça Filho, falou sobre o encontro. Reafirmou a prioridade para a pauta da segurança pública e naturalmente, esse tema vai ser deliberado agora no início dos trabalhos legislativos, a partir de fevereiro. O presidente Hugo e os líderes decidiram que nós vamos fazer uma apresentação com relação à proposta de substitutivo que eu apresentei em dezembro do ano passado a todas as bancadas, para que elas possam avaliar, criticar e trazer algumas contribuições finais antes da decisão final por parte da comissão especial e depois, na sequência, a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Eu tinha apresentado para os líderes, mas não para as bancadas. O que eu vou fazer agora é uma apresentação às bancadas, ou seja, os deputados numa organização de bancada por bancada. Logo após o Carnaval, ou seja, na do dia 23, 24 de fevereiro, nós temos a previsão de que o tema será apreciado na comissão especial e, na sequência, no plenário da Câmara dos Deputados. O deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara, também falou sobre o encontro com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Composto as comissões e as votar dessas duas medidas provisórias, nós vamos começar o debate também nessas 2 semanas da PEC da segurança. Foi outro debate que nós fizemos. O relator já marcou para a próxima terça-feira uma reunião comigo e o novo ministro da Justiça, e a tendência, o pedido que foi feito dos líderes do presidente da Casa é que a gente, até o Carnaval, com a aprovação na comissão especial no dia 23 de fevereiro. Foi esse o calendário que nós aprovamos. O acordo do Mercosul está dependendo, é prioridade das prioridades do presidente Hugo Mota e nossa do governo. Eu estou saindo para conversar com a ministra Gleisi para agilizar a chegada do documento, do texto na Câmara, para poder ir para a comissão do Mercosul,
o Arlindo ficou responsável e a partir da comissão do Mercosul e para o plenário. O presidente quer que se vote o acordo até o Carnaval. Pois é, já o deputado Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara, também falou sobre essas votações marcadas para a semana que vem. Que vão ser 2 medidas provisórias. Uma medida provisória muito importante, que é a Gás do Povo, que já, na verdade, as pessoas nas capitais já estão recebendo o botijão de gás. Então vai ser votado na segunda-feira. O presidente também falou que quer colocar para votar o acordo União Europeia-Mercosul antes do Carnaval, se possível. Para isso vai depender do envio da mensagem por parte do governo. A gente já está tratando disso, para o governo enviar o mais rápido possível. Vocês sabem que o governo também está estudando a possibilidade de mandar ao próprio governo um projeto com urgência constitucional. Porque quando você manda um projeto com urgência constitucional, são 45 dias para ser apreciado. Esse é um tema tão importante que a gente acha que vai marcar um pouco esse primeiro semestre. O deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, também recebeu ontem, quarta-feira, o novo ministro da Justiça, Wellington César, na residência oficial da Câmara. No final desse encontro, ele disse que o relator da PEC, deputado Mendonça Filho, vai ouvir partidos, governo e oposição antes de concluir o parecer. O encontro entre o relator e o ministro já está previsto para a próxima semana. Vamos ver o que ele disse ali no Twitter dele, né, no X. Recebi o novo ministro da Justiça, Wellington César, agora à noite. Na ocasião, comuniquei que devemos votar a PEC da Segurança Pública depois do Carnaval. O relator da matéria, deputado Mendonça Filho, União, de Pernambuco, vai ouvir os partidos, o governo e a oposição para concluir a proposta. A violência no Brasil é um problema grave, disse o deputado, e o seu combate é uma agenda prioritária para a Câmara dos Deputados. No ano passado, chegamos inclusive a quase 50 matérias relacionadas à segurança aprovadas em plenário. Vamos avançar ainda mais em 2026, disse o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Entre as prioridades imediatas, Mota indicou que a próxima semana deve ser dedicada, portanto, à votação da MP do Gás do Povo, e que é considerada, de certa forma, ali, estratégica pelo governo federal, né? Também está prevista a instalação formal das comissões permanentes. Outro ponto citado foi o encaminhamento do acordo Mercosul-União Europeia, que deve começar a tramitar no Legislativo assim que o texto for enviado pelo Executivo. Pois é, e falando em CPI, né, 7 meses depois do fim dos trabalhos da CPI das bets e 1 ano depois da regulação dos sites de apostas esportivas no Brasil, cerca de 30% das plataformas que oferecem o serviço no país ainda operam na ilegalidade. As informações são do ex-secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, o Regis Dudena. Ele que concedeu uma entrevista sobre este assunto ao repórter Levi Guimarães no Café com Política. Dudena lembrou como que foi difícil aí a regulação do setor até este momento. Então vamos por partes. Acho que o que é importante saber, né, quando a gente fala desse balanço, o ano de 2025 foi um ano completo com a regulação vigente. Mas eu acho importante as pessoas terem consciência de que houve um trabalho anterior a esse, que se iniciou em 23, evoluiu em 24 e entrou em vigor em 25. Por que isso é importante? Porque a gente lembrar que essa modalidade de aposta de cota fixa, sobretudo a modalidade esportiva, ela foi autorizada no Brasil em 2018 e esperava-se uma regulamentação. Então a lei já previa a necessidade de regulamentação dessa atividade pelo Ministério da Fazenda. De 2019 até 2022 nada foi feito. Então os 4 anos que precisava de uma regulação, nada foi feito, infelizmente. Com a entrada do novo governo em 2023, que o Estado de fato resolveu tomar cuidado desse setor, cuidar das pessoas, cuidar da economia popular, dado esse período muito negativo para o país, que foi a inexistência de uma regulação. Em 2023, então, foi aprovada uma nova lei, foi criada esta secretaria que eu represento, e a partir de 24 a gente começou a fazer a regulamentação infralegal. O que são isso? São atos normativos daqui da secretaria, em discussão com diversos outros órgãos públicos, para criar regras efetivas para a entrada
e permanência dos agentes operadores no setor. Então, 2025 foi o primeiro ano em que, de fato, todas essas regras já estavam vigentes. Então, a partir de 2025, o Estado tomou o controle efetivo conforme previsto na lei. Então, em 25, só empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Prêmios e Apostas, puderam começar a prestar o serviço em âmbito nacional. Então, só por isso a gente já começa a garantir que o prestador de serviço é conhecido. Então, nós sabemos exatamente quem são esses prestadores de serviço. Hoje nós temos 79 empresas autorizadas a atuar no país. E nós sabemos quem são os sócios, nós sabemos quem são os dirigentes que estão à frente desse setor. Então, com isso, o Estado passa a ter um controle muito mais próximo do prestador de serviço e de como ele está prestando. Regis Dudena afirmou ainda que, inicialmente, o governo não deve avançar em restrições de publicidade de apostas esportivas, ideia defendida por setores no Congresso Nacional e na sociedade. O secretário destaca que já há restrições na lei, como a proibição de publicidade para crianças e também para adolescentes. Além disso, também é vedado prometer que o usuário vai enriquecer com a atividade. Pois é, Dudena também explicou que o próprio usuário, ao acessar ali o site, ele consegue verificar se opera a atividade de forma legal aqui no Brasil ou não. Então, a população saber que sites autorizados pela União necessariamente têm o domínio .bet.br. Então, se a população estiver num site que oferta apostas em âmbito nacional que não tem esse domínio .bet.br, tem que saber que provavelmente você está num site legal. Então, existe a existência de um setor regulado com empresas autorizadas já parte de uma oferta, ou seja, dá a alternativa para aquele que quer apostar de recorrer ao legal. Então, esse é um grande e primeiro principal ganho. E aí tem a segunda parte disso, que é o que o Estado deve fazer para garantir que os ilegais não permaneçam. E aí os nossos esforços começaram ainda em outubro de 2024 e, como você bem mencionou, desde então a gente já derrubou 25 mil sites. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui? Quando a gente olha esses 25 mil sites e tenta ver aonde esses sites foram criados, né, o IP da geração desses sites, a gente cai para um número na casa do milhar. Então, dos 25 mil, nós identificamos cerca de 1.000 IPs que geraram esses domínios. O que nós começamos a fazer a partir dessa informação? Uma vez identificado um site ilegal, nós entramos no site e buscamos duas informações que são vitais aqui para o combate. A primeira delas é qual é o destino do dinheiro. Então, como que se faz isso? Quando você tenta fazer um depósito na internet, quando você faz uma conta e faz esse primeiro depósito para gerar a aposta, você sabe qual é o destinatário, por exemplo, do Pix que você vai fazer. Então, você identifica quem é o prestador de serviço que está com a conta naquela instituição financeira ou naquela instituição de pagamento. A segunda informação relevante, nós sabemos quem é o prestador de serviço, ou seja, quem que é a IF ou a IP que está prestando o serviço, quem é o banco ou a fintech que está prestando esse serviço. A lei determina no Brasil que tanto IFs quanto IPs, tanto bancos quanto fintechs, são proibidas de prestar serviços financeiros para casas de apostas ilegais. E mesmo depois da CPMI, das bets, da homologação, muitas então continuam operando na ilegalidade, de acordo com esse representante aí que cuida dessa área no governo federal.